Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, é uma figura emblemática na música e no entretenimento, que se destacou não apenas como artista, mas também como empresário influente. Desde sua ascensão nos anos 90, ele se tornou um símbolo das complexidades que envolvem o poder, a fama e os desafios que surgem no caminho. Este vídeo busca explorar a trajetória de Diddy, as alegações de abuso que surgiram em sua vida, as dinâmicas de poder que permeiam a indústria musical e as conspirações que muitas vezes cercam figuras públicas. P. Diddy nasceu em 4 de novembro de 1969, em Nova York, e desde jovem foi exposto à rica tapeçaria da cultura hip-hop. Ele cresceu em um ambiente que mesclava a luta e a ambição, características que moldaram sua trajetória. A influência da música, combinada com sua determinação, o levou a fundar a Bad Boy Records em 1993. A gravadora rapidamente se tornou um marco na indústria, lançando artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans e Maze. O sucesso de Diddy não se limitou apenas à música. Ele se aventurou em moda, bebidas e até mesmo na produção de televisão, consolidando sua posição como um dos empresários mais influentes do entretenimento. Seu olhar visionário e habilidade em promover talentos fez dele uma força a ser reconhecida, e ele rapidamente se tornou uma figura central na cena do hip-hop. A trajetória de P. Diddy é um reflexo das oportunidades e armadilhas que a indústria da música oferece. Desde o início de sua carreira, ele se destacou por sua capacidade de transformar talentos em estrelas. No entanto, o ambiente competitivo e muitas vezes tóxico da indústria também trouxe à tona seus desafios pessoais. A pressão para manter o sucesso e a relevância no mundo da música pode levar a comportamentos questionáveis. A morte trágica de The Notorious B.I.G. em 1997 teve um impacto profundo na vida de Diddy. Como empresário e amigo, Diddy lidou não apenas com a perda pessoal, mas também com as consequências da violência que permeava a cultura do hip-hop na época. A perda de B.I.G. forçou Diddy a refletir sobre sua própria segurança e a natureza do sucesso. Ao mesmo tempo, isso o levou a criar uma imagem pública que o afastava das sombras do crime e da violência que cercavam seus associados. Diddy se tornou um exemplo de superação e resiliência, mas essa narrativa de sucesso também escondeu questões mais sombrias que viriam à tona nos anos seguintes. As pressões da indústria e as expectativas de sua imagem pública podem ter contribuído para comportamentos que, com o tempo, se mostraram problemáticos. Nos últimos anos, várias alegações de abuso envolvendo P. Diddy surgiram, revelando um padrão de comportamentos que deixaram muitos em estado de choque. Essas alegações incluem abuso emocional, psicológico e, em alguns casos, físico. Muitas das histórias emergiram de relacionamentos íntimos, onde as parceiras de Diddy descreveram experiências traumatizantes, cercadas de controle e manipulação. Um dos casos mais destacados é o de Cassie Ventura, com quem Diddy teve um relacionamento por mais de 10 anos. Após o término, Cassie compartilhou relatos que sugeriam um ambiente tóxico e controlado, marcado por comportamentos abusivos. Suas declarações atraíram a atenção da mídia e do público, provocando discussões sobre as dinâmicas de poder que permeiam os relacionamentos na indústria do entretenimento. Essas alegações levantam questões sobre o controle que figuras poderosas exercem sobre seus parceiros e como isso pode impactar suas vidas. Cassie relatou que, durante o relacionamento, Diddy frequentemente controlava suas ações, limitando suas interações sociais e impondo regras que afetavam seu bem-estar emocional. Ela descreveu um ambiente de manipulação, onde suas inseguranças eram exacerbadas por Diddy, criando uma dinâmica que a impedia de se sentir segura e valorizada. Esses relatos não são únicos, e refletem um padrão que muitas mulheres enfrentam ao se relacionarem com homens poderosos. Além de Cassie, outras mulheres que se relacionaram com Diddy também trouxeram à tona suas experiências. Uma ex-namorada, por exemplo, alegou que Diddy a agrediu fisicamente durante uma discussão. Essas histórias expõem a realidade de muitas mulheres que enfrentam o abuso em relacionamentos íntimos, especialmente quando estão envolvidas com figuras públicas que detêm poder e influência. A cultura do silenciamento é prevalente na indústria do entretenimento,
onde muitas vítimas hesitam em falar por medo das repercussões em suas carreiras e reputações. As histórias de abuso são frequentemente ignoradas ou desconsideradas, perpetuando um ciclo de silêncio que impede a justiça. O poder que P. Diddy exerce na indústria da música vai além de sua fama como artista. Ele tem acesso a recursos financeiros substanciais, uma rede de contatos influentes e um controle significativo sobre a narrativa que envolve sua imagem. Essa posição privilegiada permite que ele molde a percepção pública e, em muitos casos, desacredite as alegações contra si. A manipulação da narrativa é uma tática comum entre figuras poderosas. Diddy, como muitos outros, tem utilizado plataformas de mídia social e entrevistas para apresentar uma imagem positiva de si mesmo, muitas vezes ignorando ou minimizando as críticas que recebe. Essa estratégia não apenas serve para proteger sua imagem, mas também pode servir para intimidar aqueles que desejam falar. As redes sociais desempenham um papel ambíguo nesse contexto. Elas oferecem um espaço para as vítimas compartilharem suas histórias, mas também podem ser usadas como ferramentas de desinformação. Muitas vezes, as narrativas são moldadas de acordo com interesses pessoais, e a verdade pode ser obscurecida por campanhas de propaganda que visam proteger figuras públicas. As festas de P. Diddy, frequentemente referidas como white parties, festas brancas, são eventos exclusivos que se tornaram um marco na cultura do entretenimento. Essas festas são conhecidas por seu glamour, convidados famosos e a exigência de trajes brancos, criando uma atmosfera sofisticada e festiva. As festas começaram a ganhar notoriedade nos anos 2000, quando Diddy começou a realizá-las como uma forma de celebrar o verão e reunir amigos e colegas da indústria musical. O conceito é simples. Todos os convidados devem usar roupas brancas, o que não só estabelece uma estética visual marcante, mas também cria uma sensação de união e exclusividade. As festas de Diddy costumam acontecer em locais luxuosos, como mansões, praias ou clubes, e são frequentemente repletas de música, dança e entretenimento ao vivo. Diddy, conhecido por seu gosto apurado, garante que cada detalhe das festas seja cuidadosamente planejado, desde a decoração até a seleção de artistas que se apresentam. As festas atraem uma lista impressionante de celebridades, incluindo músicos, atores e outros influenciadores da cultura pop. Essa mistura de talentos cria uma atmosfera vibrante e de networking, onde novos projetos e colaborações muitas vezes surgem. As festas se tornaram uma oportunidade para artistas se conectarem, se divertirem e trocarem ideias em um ambiente descontraído. As white parties de Diddy são mais do que apenas eventos sociais. Elas simbolizam a extravagância e o glamour associados à vida das celebridades. As festas geram cobertura da mídia e são frequentemente discutidas nas redes sociais, solidificando a imagem de Diddy como um dos principais influenciadores da cultura de festas. Apesar do prestígio associado às festas, elas também enfrentaram críticas. Alguns questionam o excesso e a ostentação, especialmente em um mundo onde questões sociais e econômicas muitas vezes são ignoradas. No entanto, para muitos, essas festas representam uma celebração da cultura pop e do sucesso. Uma das teorias que circula em torno das festas de Diddy envolve alegações de comportamentos abusivos e o silenciamento de vítimas. Algumas pessoas especulam que as festas podem servir como uma forma de manter um ambiente em que comportamentos problemáticos possam ser ignorados ou encobertos. Isso é parte de uma crítica mais ampla à cultura de festas na indústria, onde o poder e a influência podem proteger indivíduos de consequências por suas ações. Outra teoria sugere que as festas brancas podem funcionar como rituais de iniciação para novos artistas ou figuras da indústria. A ideia é que, ao serem convidados para esses eventos, os novos talentos possam ser introduzidos ao círculo social e profissional de Diddy, mas também podem ser exigidos a conformar-se a certas normas ou comportamentos esperados na indústria. As festas de Diddy também são alvo de especulações sobre o uso de substâncias. A natureza extravagante e a atmosfera de celebração muitas vezes levam a discussões sobre o consumo de álcool e drogas em eventos de celebridades. Alguns teóricos sugerem que esse ambiente festivo pode facilitar excessos e comportamentos arriscados.
Embora as festas brancas de P. Diddy sejam amplamente vistas como celebrações da cultura pop, elas também são cercadas por teorias e especulações que refletem as complexidades da indústria do entretenimento. Essas discussões ressaltam tanto os aspectos glamourosos quanto os sombrios da vida das celebridades, mostrando que, mesmo em meio à festa, as questões de poder, abuso e imagem estão sempre presentes. Além disso, o ambiente da indústria musical frequentemente perpetua a ideia de que as vítimas devem permanecer em silêncio. A pressão para manter uma imagem pública impecável pode levar artistas e colaboradores a hesitar em relatar comportamentos abusivos, temendo que isso possa comprometer suas carreiras. Essa cultura de silêncio permite que o abuso continue sem consequências, criando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. À medida que as alegações de abuso contra Diddy se tornaram mais frequentes, também surgiram teorias da conspiração em torno de sua figura. Algumas pessoas acreditam que essas acusações são parte de um esforço coordenado para desacreditar celebridades proeminentes, especialmente aquelas que têm conexões complexas com a indústria do entretenimento. Essas teorias, embora frequentemente infundadas, revelam uma desconfiança geral em relação à forma como as histórias são contadas e à verdadeira natureza do poder em Hollywood. Essas teorias da conspiração podem servir para desviar a atenção das questões reais em jogo. Muitas vezes, elas colocam o foco em narrativas que não têm base em fatos, dificultando a busca pela verdade e pela justiça. Em vez de apoiar as vítimas, essas teorias podem criar um ambiente onde a culpa recai sobre aqueles que se manifestam, em vez de sobre os perpetradores. Além disso, o ambiente de Hollywood e a cultura de celebridades muitas vezes criam um terreno fértil para teorias de conspiração. A natureza sensacionalista da mídia e o desejo do público por histórias dramáticas podem distorcer a percepção do que realmente está acontecendo nos bastidores. Isso pode levar a uma falta de responsabilidade entre aqueles que estão em posições de poder e a perpetuação de comportamentos abusivos. O caso de P. Diddy é emblemático das questões mais amplas que afetam a indústria musical. A cultura do silêncio é uma realidade que muitas vezes impede que as vítimas de abuso se manifestem. As dinâmicas de poder, o medo de retaliação e a busca pela fama podem criar um ambiente tóxico, onde o abuso é normalizado e as vozes das vítimas são silenciadas. Os estúdios de gravação e as gravadoras, muitas vezes, priorizam o lucro sobre o bem-estar dos artistas. Essa mentalidade contribui para a perpetuação do abuso, já que as alegações são frequentemente ignoradas ou minimizadas em prol da imagem pública. A indústria precisa de uma reforma significativa para garantir que os artistas sejam protegidos e que as alegações de abuso sejam tratadas com seriedade. A luta contra a cultura do silêncio também exige uma mudança nas atitudes do público e da mídia. É fundamental que a sociedade comece a ouvir e acreditar nas vítimas, em vez de desacreditá-las ou culpá-las. O papel da mídia é crucial nesse processo, pois suas narrativas podem influenciar a forma como as alegações são percebidas. As alegações contra P. Diddy não apenas afetaram sua imagem pessoal, mas também tiveram repercussões mais amplas na indústria da música. A forma como essas alegações são tratadas pode impactar a maneira como outras vítimas se sentem sobre se manifestar. A resposta pública e a cobertura da mídia desempenham um papel crucial em moldar a percepção das alegações de abuso. Enquanto algumas celebridades conseguem recuperar suas carreiras após alegações de abuso, outras enfrentam consequências significativas. O modo como a indústria lida com essas questões pode ser um reflexo de sua própria moralidade e valores. As gravadoras e os executivos precisam reavaliar suas prioridades, colocando o bem-estar dos artistas em primeiro lugar. O impacto das alegações de abuso pode ser devastador para a carreira de um artista. Algumas figuras públicas enfrentam a perda de contratos, a diminuição do apoio do público e até mesmo o ostracismo na indústria. A forma como a sociedade responde a essas alegações pode criar um ambiente em que os abusadores se sintam encorajados a continuar suas ações, enquanto as vítimas são desencorajadas a se manifestar.
A trajetória de P. Diddy é um microcosmo das lutas enfrentadas por muitos na indústria do entretenimento. A interseção entre poder, abuso e a busca por justiça é complexa e cheia de nuances. À medida que mais vozes se levantam contra a injustiça, é crucial que a sociedade não apenas ouça, mas também atue. O abuso não deve ser tolerado, e as vítimas devem ser apoiadas em sua busca por justiça. A fama e o poder podem oferecer uma plataforma, mas também podem criar muros. O desafio é garantir que essas vozes não sejam silenciadas e que as verdades sejam reveladas. O futuro da indústria musical depende de nossa capacidade de enfrentar essas questões de frente e buscar um ambiente onde todos possam prosperar, livres de abuso e manipulação. Para criar uma indústria musical mais justa, é necessário um esforço coletivo. E isso inclui a criação de políticas que protejam os artistas e as vítimas de abuso, bem como programas de conscientização que eduquem os envolvidos sobre a importância do respeito e da dignidade. As gravadoras e os agentes devem ser responsabilizados por suas ações e as vozes das vítimas devem ser ouvidas. A mudança começa com a conscientização e a disposição de enfrentar as verdades difíceis. Somente assim podemos esperar um futuro onde o abuso não é apenas reconhecido, mas também combatido de forma eficaz. O papel da sociedade é crucial nesse processo, pois a pressão pública pode levar a mudanças significativas na forma como a indústria lida com alegações de abuso. Os artistas, por sua vez, também têm um papel a desempenhar. Ao se unirem e apoiarem uns aos outros, eles podem criar um ambiente mais seguro e solidário, onde todos se sintam confortáveis para se manifestar. A solidariedade entre os artistas pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra o abuso. Nos últimos anos, a chamada cultura do cancelamento tornou-se um fenômeno significativo, especialmente no contexto de alegações de abuso e comportamento impróprio. Esta cultura envolve a ideia de que figuras públicas podem ser canceladas, ou seja, perdendo o apoio do público, contratos e oportunidades, em resposta às suas ações problemáticas. O caso de P. Diddy é um exemplo disso. As alegações de abuso não apenas mancharam sua reputação, mas também levantaram questões sobre as consequências que figuras poderosas devem enfrentar. A cultura do cancelamento pode ser vista como uma forma de responsabilização, mas também tem suas críticas. Muitos argumentam que ela pode ser excessiva e levar a julgamentos precipitados, sem dar espaço para a redenção. É crucial encontrar um equilíbrio entre responsabilizar figuras públicas e permitir que as pessoas tenham a oportunidade de aprender com seus erros. A maneira como a sociedade lida com esses casos pode moldar a forma como as futuras gerações veem questões de abuso e poder. A educação desempenha um papel fundamental na mudança das dinâmicas de poder e na prevenção do abuso. Desde a infância, é essencial que as pessoas aprendam sobre consentimento, respeito e as consequências de ações abusivas. As escolas e comunidades têm a responsabilidade de promover um ambiente onde esses tópicos sejam discutidos abertamente. Iniciativas educacionais podem ajudar a desmantelar a cultura do silêncio e promover um entendimento mais profundo sobre as experiências das vítimas. Além disso, criar espaços seguros para que as pessoas compartilhem suas histórias pode empoderá-las e incentivá-las a se manifestar. O caso de P. Diddy é um lembrete de que, mesmo em meio ao brilho da fama, as sombras do abuso e do poder podem ser devastadoras. A luta contra essas questões é contínua, e todos nós temos um papel a desempenhar. O futuro da indústria musical depende de nossa capacidade de enfrentar essas questões de frente e de criar um espaço onde a dignidade e o respeito sejam a norma. À medida que continuamos a discutir essas alegações, devemos nos lembrar da importância de ouvir as vítimas e de lutar pela justiça. O poder não deve ser uma desculpa para comportamentos abusivos, e todos devemos trabalhar juntos para garantir um ambiente mais seguro e respeitoso para todos os artistas. A história de P. Diddy, assim como a de muitos outros na indústria, nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e ações. É fundamental que a sociedade se una para acabar com a cultura do abuso e silenciamento, promovendo um futuro onde todos possam prosperar sem medo de retaliações. À medida que avançamos, é essencial que a indústria da música e o público em geral
continuem a pressionar por mudanças significativas. A luta contra o abuso não é apenas uma responsabilidade dos indivíduos, mas também uma questão coletiva que exige atenção e ação. O diálogo aberto sobre esses temas é crucial para criar um futuro onde todos se sintam seguros e respeitados. As vozes das vítimas devem ser ouvidas e respeitadas, e a sociedade precisa trabalhar para garantir que não sejam silenciadas. O compromisso com a justiça e a responsabilidade deve ser a prioridade em todas as esferas da indústria do entretenimento. É hora de todos nós nos unirmos para exigir mudanças reais. Precisamos promover um ambiente onde o abuso não seja tolerado e onde as vítimas possam encontrar apoio e justiça. A luta contra o abuso e o silenciamento é uma batalha que todos devemos enfrentar, e cada um de nós pode desempenhar um papel nesse processo. A sociedade precisa se mobilizar em apoio às vítimas e exigir que as figuras públicas sejam responsabilizadas por suas ações. A indústria da música, assim como muitas outras, deve se comprometer a mudar suas práticas e proteger aqueles que são vulneráveis. A mudança começa com a conscientização e a disposição de enfrentar as verdades difíceis. Com isso, o futuro pode ser um lugar onde o respeito e a dignidade prevaleçam, permitindo que todos prosperem, independentemente de seu status ou poder. A luta por um ambiente mais justo e seguro na indústria musical é uma responsabilidade coletiva e deve ser uma prioridade para todos. Ainda muita coisa está por vir. Se você chegou até aqui, escolha um destes 2 vídeos que está aparecendo na sua tela e faça parte da nossa família Rastro Frio se inscrevendo no canal. E não esqueça de deixar o seu like. Tenha um excelente dia.